Olá, nono ano. Vamos aí para a correção da semana 4 de História do PED volume 6 e o tema é as eleições presidenciais de 1989. Gente, vocês não têm noção do quão importante foi as eleições de 1989, né? Pois é, eu vou dizer agora para você. Depois de muitos anos sem poder ir às urnas para votar, até mesmo quando o Brasil foi redemocratizado com a eleição indireta de Tancredo Neves, que assume o Sarney aí que governou no lugar dele, pois ele veio a falecer, era a primeira vez que o povo ia às urnas para escolher o seu presidente. E o Brasil, por ter aquela lei que eu comentei na aula anterior, do Sarney ter regularizada a lei que permitia a criação de partidos políticos, o Brasil virou um país pluripartidarista e muitos partidos políticos surgiram na época. Em 1989, pela primeira vez desde a eleição de Jânio Quadros em 1960, o cidadão brasileiro tinha o direito de ir às urnas e escolher o seu presidente. Essa aqui do lado, gente, era a cédula. As pessoas não votavam na maquininha que nós temos hoje, que é a urna eletrônica. Votavam em cédulas. Imagina a eternidade para contar esses votos, meu Deus. Mas é bem desse jeito. E aí eu quero chamar a atenção para vocês aqui para o número 26. Esse 26 Correia aqui era simplesmente a candidatura de Silvio Santos. É isso mesmo. Ou dono do SBT, era candidato nessa época. Mas por alguns problemas do partido que a gente vai ver logo a seguir, ele não pôde manter a candidatura, até porque nem na cédula saiu o nome dele. Mas tem vídeos dele fazendo a propaganda dele na televisão dele, falando vote no número 26, é aqui que você vai marcar se você quiser votar no Silvio Santos. E é bonitinho, é musiquinha, enfim, bem interativo, bem ilustrativo. Se você tiver curiosidade, procure aí para dar uma olhadinha. Então, olha bem, como havia então, como eu disse, vários partidos políticos, nós temos aí os mais expressivos que competiram aí nas eleições presidenciais. Nós temos aí o Fernando Collor de Mello, que é esse primeiro aqui, Leonel Brizola, do PDT, Mário Covas, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Paulo Maluf, do PDS, Guilherme, do PL, Roberto Freire, do PCB, Enéas, que fundou o extinto PROA, foi candidato por 3 vezes à presidência da República. Em 2002 foi eleito deputado federal por São Paulo, recebendo votação recorde de mais de 1,57 milhões de votos. E Ulisses Guimarães, do PMDB. E aqui são outros menores, e aí que nós temos Silvio Santos, que teve a candidatura impugnada. E o resultado do segundo turno foi o seguinte, né, que desse punhado aqui, os mais votados foram para o segundo turno. E o segundo turno foi Fernando Collor de Mello, venceu as eleições com 49,9%, Luiz Inácio Lula da Silva com 44,2%, ficou aí em segundo lugar, óbvio, não venceu, brancos e nulos, 5,1%. Então vamos falar um pouquinho sobre o governo do Fernando Collor de Mello. O governo dele durou pouco, né? Foi de 1990 a 1992, porque foi o primeiro presidente a sofrer um impeachment no nosso país. Depois dele veio a Dilma, coitada. Ai, que dó, uma mulher sendo impeachmentada. Depois de 29 anos, eleições diretas para presidente são realizadas em 1989 e Fernando Collor de Mello é eleito no segundo turno presidente da República. Assim que assume o governo em 1990, o novo presidente lança o Plano Brasil Novo, conhecido como Plano Collor. A moeda circulante foi substituída pelo cruzeiro. E o que aconteceu? Depósitos em contas correntes e aplicações financeiras superiores a 50 mil cruzeiros, pouco mais de $1.000 na época, foram bloqueados por 18 meses.
Foram estabelecidos o congelamento de preços e salários e a redução de impostos para importados, entre outras medidas para promover a abertura do mercado brasileiro ao capital internacional. E isso, gente, gerou caos. Virou caos nesse país. Você imagina você ter um dinheiro na sua conta poupança, o governo manda bloquear para ele usar o seu dinheiro para fazer melhorias no país. Né? E é óbvio que o próprio irmão dele, do Fernando Collor, ele denunciou fraudes, corrupção, roubos e tudo mais no governo dele, o que levou aí ao impeachment do Collor. Então, o governo de Fernando Collor na economia, ele faz o quê? Cria o Programa Nacional de Desestatização e inicia a privatização de empresas estatais. Extingue órgãos e empresas públicas, provocando a demissão de milhares de funcionários. Abre o mercado brasileiro às importações e à entrada de capital estrangeiro. Promove a modernização da indústria nacional e favorece a fusão ou quebra de várias empresas brasileiras menores, que não estavam preparadas para competir no mercado mundial. As medidas econômicas de Collor tiveram um efeito recessivo, causando demissões e o aumento do desemprego. E aí depois, né, no próximo PET, com certeza nós vamos estudar um pouco sobre o governo de Collor, nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Essas medidas aqui que eu li para vocês, é para vocês ficarem um pouco por dentro do que aconteceu aí no governo de Fernando Collor de Mello. E aí, o texto veio falar mais um pouquinho aí sobre as eleições presidenciais de 1989, que o título, inclusive, é Todos à Urna. Então, você vai ler, que vai falar um pouquinho também, inclusive, do que eu já falei para vocês nos slides anteriores. Número 1. De acordo com o texto, o empresário Silvio Santos aparecia como forte candidato nas eleições presidenciais de 1989, mas sua candidatura foi impugnada pelo TSE. Em sua opinião, quais fatores favoreciam com que o nome de Silvio Santos despontasse como grande candidato em 1989? Então aí, gente, é para você colocar a sua opinião, tá? Não é necessário você fazer igual a minha opinião. Mas na minha opinião foi. No início da redemocratização, havia espaço para surgirem novos nomes na política. E isso explica o sucesso de Silvio Santos. Dono do SBT, era um candidato carismático que atraiu o gosto popular e uma nova esperança para o povo, alguém diferente que não estaria envolvido no meio político. Então, geralmente, essas pessoas que surgem assim, igual recentemente houve também aí uma especulação de que o Luciano Huck seria candidato a presidente do Brasil. Então, as pessoas querem apostar em nomes que não estão envolvidos no meio da política, em nomes que não estão envolvidos em corrupção, que são pessoas de sucesso e boas administradoras. Então, aí, eu acredito que isso ajudou muito o Silvio Santos a ser um dos grandes favoritos aí. Ele só não continuou, como falou aí no textinho, porque foi descobertos alguns problemas no registro do partido dele, que era o PMB, a sigla significa Partido Municipalista Brasileiro, que ele era candidato. E Silvio Santos, sendo detentor e acionista e dirigente de uma empresa com concessão pública, também não poderia ser candidato. Então, eles procuraram aí os adversários, vendo que ele era um grande favorito na época, né? Deixou esse trunfo aí para o finalzinho, foi lá e derrubou a candidatura dele, fez com que sua candidatura fosse impugnada e matou logo os dois coelhos numa cajadada só, né? Acabou com o partido e acabou com o candidato. Enfim, vamos para 2. Atividade 2. De acordo com o texto, a eleição de Fernando Collor de Mello em 1989 foi favorecida por grande apoio dos empresários da mídia e da ala conservadora da sociedade. Sua aparência jovial e requintada foi amplamente usada como propaganda política e teria angariado milhares de votos. Em sua opinião, nas eleições atuais, o cidadão brasileiro pode ser influenciado por aparências joviais ou discursos requintados na escolha de seus candidatos? Explique a sua resposta. A minha resposta eu coloquei, não deveria.
essas coisas, não deveria ser influenciada, né, na escolha de um candidato, de um presidente. O cidadão deve ser influenciado por boas propostas de mudança e melhoramento do país de forma abrangente a toda a população. Então não adianta falar bonitinho se ele realmente não fazer uma proposta convincente, uma proposta que vai abranger todos os brasileiros, já que nós temos aí milhares de brasileiros que vivem em extrema pobreza. Então tem que ser uma política que abrange, que atinja todos os brasileiros de forma igualitária, para que a gente possa melhorar um pouco aí desse nível de desigualdade social que nós temos no país. Então é isso, se foi útil, curte, compartilhe, se inscreva neste canal para você não perder as próximas correções. Te espero na próxima que vem aí, o PET 7.